Olá, pessoal. Professora Graciane, e nós vamos para a nossa 7ª aula de alterações atmosféricas. Pessoal, como foi combinado na outra aula, nessa aula, na verdade, eu vou apresentar uma revisão para vocês em relação ao conteúdo e aproveitando, trazendo um exemplo para que vocês possam depois colocar em prática. O que nós falamos na aula passada, eu fiz uma abordagem com vocês em relação à parte da defesa civil, qual que é o propósito, quais são as considerações que eles levantam, quais são os desastres que eles apontam, que nós trouxemos em aula, um por um, que é o geológico, o hidrológico, meteorológico, climatológico e o biológico e o tecnológico, como nós conversamos na outra aula. E cada um, nós sabemos que o que são fenômenos, eventos catastróficos que acontecem, que nós podemos averiguar dessa maneira, porque eles causam uma ação não esperada, às vezes pode ser monitorado através das estações meteorológicas, mas há casos que podem ser ocorridos sem uma espera abrangente, porque eles podem ocorrer de forma muito desastrosa e ser irreversíveis em alguns casos. E aí, realmente, o que se pode se fazer é depois tentar, como não se tem como mais fazer uma prevenção, você vai tentar o quê? Só tentar alinhar todo o processo para ver todo o estrago e tentar, aos poucos, ajudar a população local, como nós falamos. E para vocês poderem recordar, eu trouxe novamente o assunto, que é sobre a linha horizontal ou vertical, que nós podemos usar tanto essas duas formas para nós trazermos todos os dados, informações, conteúdos e depois determinar se vai ser um projeto horizontal ou vertical, como nós vimos na aula passada, que nós fazemos o quê? Um planejamento, vamos montar esse projeto e de acordo com toda a linha do tempo, nós vamos colocando numa sequência para que os dados sejam realmente determinados e eles sirvam como indicadores do ponto da história ou do fato que foi realmente abordado. Aí, como nós vimos também quais são essas formas da linha, que ela é o que? Linha do tempo cronológica, que nós vamos fazer o que? Vamos descrever esses eventos de maneira específica e dessa forma vamos fazer o que? Manter os dados, primeiro evento possível ao lado esquerdo e os mais recentes ao lado direito. E com isso vamos visualizando todos os eventos nos períodos do histórico. Após isso temos a linha do tempo gráfico Gantt, que nós vamos fazer o quê? Vamos usar gráficos de barra horizontais, usando o monitor ou um andamento de um projeto de forma visual. Para quê? Que a ideia seja gerenciada, não seja de qualquer tamanho. Exatamente, você vai ter um propósito de como vai ser esse projeto. E aí, dessa forma, coordenando as tarefas, durações, datas e recursos. A linha do tempo dinâmica, ela é o quê? Uma maneira de você navegar e manipular essas datas, se você vai ou não fazer tempo real ou não. E com isso, você vai analisar grandes quantidades de dados durante algum período, como eu acabei de citar. Se for tempo real, você vai ter um parâmetro, e se for realmente um tempo prolongado, você vai ter um outro parâmetro. A linha do tempo estática, que ela resolve fazer uma cronologia do gráfico em barra, vertical, que na verdade ela vai te dar
essa apresentação num plano de informações que podem ser informações que você relata ou você pode mudar ou mover de lugar. A linha do tempo gráfico de barras vertical, ela é o quê? Um tipo de gráfico que é uma barra vertical, que você pode monitorar esse tempo de relação e valores. Nesse caso, pessoal, ela na verdade ela vai abranger mais o quê? A parte de como você somar tal. Aqui nesse ponto, nós podemos dizer que é um tipo de gráfico que ele é muito utilizado na parte do quê? De ganhos e percas. Muito utilizado nas áreas analíticas de áreas comerciais e financeiras, mas nesse contexto que estamos abrangendo, como nós poderíamos avaliar? Como podemos colocar num gráfico as perdas e os ganhos numa região que talvez possa ter um desastre climático não esperado? Isso aí também é apontado dessa forma, vai existir, gerar custos, então também pode ser direcionado dessa forma. E como eu já tinha comentado com vocês, qual seria a maneira de estar montando essa linha do tempo, que nós vamos usar datas, descrições do evento, cabeçalho, que é opcional, e na verdade quanto maior o leque de informações, mais riqueza de detalhes vai ter o contexto desse gráfico. A partir disso, também temos a opção de colocar imagens, que é opcional também, mas promove o que? Uma visualização melhor, uma interação, para você poder realmente mostrar o foco do que realmente ali do evento que foi ocorrido. Com isso, voltando no assunto da aula, nós vimos que a barra de linha ela tem a finalidade para ser usada em um evento, porque você vai fazer o que? Uma linha contínua e esse andamento histórico desde o começo ao fim, certo? O marco, como eu já tinha comentado com vocês em aula, ele tem a finalidade de você representar os eventos mais importantes ocorridos naquele período, naquele ano, naquela década e apontá-lo. A barra de tempo, que na verdade ela tem a finalidade que você vai o que? Realmente especificar o tempo que ocorreu, em qual ano, qual mês que ocorreu aquele evento, para você ter um parâmetro. Quanto tempo levou para gerar? 5 anos ocorreu? Entre 10 anos ocorreu um evento como esse, no caso, como nós colocamos, de algum desses desastres? O intervalo. Qual seria o propósito do intervalo? Nesse intervalo, nós vamos representar o tempo e nessa sequência, ele é decorrido de sequência da linha do tempo. Por quê? Eu tenho um intervalo para eu poder ter uma pausa para eu gerenciar esse período, o que houve por trás do evento que ocasionou. Então, teremos esse ponto para estar levantando. Como já trouxe para vocês na outra aula, qual seria esse benefício de saber montar, projetar essa linha do tempo, que é uma ferramenta, e você acaba o quê? Gerenciando versatilmente, de maneira didática, você pode o quê? Usar o Word, o Excel. Hoje o Canvas é uma opção para você também fazer vários tipos de edições e montagem de projetos. E nisso você faz o quê? Você vai ter um jeito prático de organizar, registrar, rastrear dados, eventos ao longo do tempo, mas também ajuda os usuários a compreender e reter uma variedade de informações de forma rápida e fácil. Porque, como se diz, tudo que é devidamente organizado, você segue uma metodologia, é fácil de você ter uma melhor compreensão. Temos também, para
esse benefício, a linha do tempo histórica, como eu comentei com vocês, que são eventos que ocorrem ao longo do tempo, que é uma maneira de você estar relatando, estudando a história, e com isso consegue visualizar eventos singulares, conflitos, movimentos sociais, biografias, acontecimentos históricos, e a partir disso você acaba tendo o que? Um estudo que ajuda a memorizar e uma melhor aprendizagem. Na linha do tempo para a compreensão de leitura, você pode usar o que? Leitura que de uma maneira de um entendimento que vai desenvolver um personagem, causa e efeito, significado, estrutura básica de início, meio e fim da história, e onde com isso tudo você pode descrever esses componentes com clareza e ajudar a identificar o que? O padrão do evento significativo da história e dessa forma visualizar um benefício na história, organizar cronologicamente. Linha do tempo na gestão de projetos. Esse tipo de elemento você vai ter um fundamento visual melhor, consegue manter um alinhamento de metas durante o andamento do projeto, consegue favorecer todo o grupo, a equipe que está ali em desenvolvimento, porque você está registrando visualmente tudo que você está fazendo ali naquela planilha, e com isso você consegue atingir todos os objetivos e as tarefas que são desempenhadas. E a partir desse ponto, é uma espécie de cronograma centralizado, contendo fases e atualizações em andamento, ajudando a manter a equipe alinhada em todos os projetos, porque quando você tem um controle de todo o alinhamento do seu projeto, você tem como ver as pontas soltas e fazer o que? Uma preventiva para que não haja erros. E se houver, você pode acabar tendo uma maneira e o tempo correto para você fazer uma correção. Nesse slide, como eu já expliquei para vocês na aula passada, ele mostra aí todos os parâmetros de um projeto montado dentro de um setor de uma empresa. Eu trouxe isso como exemplo, mas ele pode ser, de certa forma, usado também em outras áreas, como eu já fiz o apontamento e sugeri para vocês dessa nossa aula, nós desenvolver esse trabalho em cima de um evento, mas é claro, vamos pegar um evento fictício, um filme, e vamos tentar destrinchá-lo da melhor forma possível para que vocês consigam ter uma melhor compreensão. As etapas, onde eu comentei com vocês em relação a como montar devidamente cada parte dessa linha do tempo, que é obter todas as informações necessárias relacionadas ao evento, incluindo datas, nomes, descrições, tarefas e prazos. Em seu programa Fazer Linha do Tempo, você desenha uma linha horizontal para representar seu projeto, evento ou acontecimento histórico. No próximo, você identifica intervalos que vai dividir uma linha do tempo por horas, semanas ou anos. Com isso, você tem essa opção dessa ferramenta que é o Look Sharks, mas nesse ponto, esse aplicativo ele é um aplicativo pago para você estar podendo desenvolver, mas como eu já comentei com vocês, vocês podem estar desenvolvendo de forma prática no Word ou no Excel e até mesmo no Canvas, e assim você pode, com o bloqueio do tempo, você pode ter o que? Usar intervalos, agendar sequências, tarefas, compromissos, inserir caixas de diálogos ou coloridas com tela de desenho, representações e todo o marco da ordem sequencial ali do cronograma do seu projeto. No próximo, você vai parar representar todo o marco, adicionando uma forma de uma linha, de um ícone, identificando no lado mais esquerdo a linha do tempo e assim adicionando na sequência uma caixa de texto
contendo todos os detalhes necessários relacionados ao marco, podendo incluir informações sobre tarefas, prazos, informações históricas e datas e etc. E com isso, repetindo também até que sua linha do tempo tenha todo o marco ou tarefas necessário, você vai adicionar eventos visuais e ícones que possam contextualizar seu marco ou criar uma compreensão visual melhor. Eu montei uma linha do tempo apenas como um exemplo. Vocês podem usar toda a criatividade de vocês, como aqui eu não coloquei figuras, só realmente uma representação. Eu tentei montar uma coisa só similar para vocês tentarem ter esse parâmetro em relação a como fica essa linha do tempo. Eu utilizei o filme 2012, que na verdade ele traz o quê? Uma catástrofe, como eu já sugeri para vocês, que eu quero que vocês busquem a catástrofe. No caso, eu vou apontar o filme, vocês vão tentar visualizar qual é a catástrofe. Nesse caso, o filme 2012, ele é um desastre geológico. Acima vocês podem observar no ponto esquerdo, linha do tempo, onde marca todas as datas e aonde realmente ocorreu o evento. Eu demarquei com a cor vermelha para destacado essa parte, e com isso, de forma, eu já marquei quem é o marco, que seria o que? A data 2012, onde ocorreu, o intervalo que houve entre 2009 e 2015, que foi esse desastre geológico, que provavelmente não foi analisado ou não foi possível detectá-lo antes do tempo, no caso foi aí na ação fictícia que foi do filme, que na verdade pertence o quê? Aí eu trago abaixo o diagrama, que de forma que você vai inserir o quê? No grupo dos desastres naturais geológicos estão terremotos, emanações vulcânicas e movimentos da massa e as erosões. Isso no filme relata o quê? Erupções solares no núcleo da Terra começam a ter o aquecimento, o deslocamento da crosta terrestre, onde isso seguida de terremotos, que aí começam a vir avalanches de tsunamis e na sequência de todo desastre climático que pode ocorrer quando há um terremoto com uma grande altura, um abalo sísmico, né? E com isso, o evento catastrófico, ele aponta uma única saída, que é o Himalaias, que é localizado na cordilheira da Ásia, aonde eles fizeram o que? Era o pico mais alto do mundo, onde realmente foi o único lugar que ficou isolado, que evitou que toda a humanidade viesse realmente ao fim do mundo. Então, eu trouxe aqui pontos assim que eu gostaria que vocês também relatassem de forma simples e objetiva, para vocês só colocarem na prática, para vocês entenderem como funciona. Isso vocês podem fazer no dia a dia de vocês, com algum trabalho escolar, com trabalho, e para ter uma organização e aprendizagem mais fácil e de compreensão mais fácil. Então, dessa forma, eu fico por aqui, pessoal, e nós nos vemos na próxima aula.